Família amada do coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, é uma alegria receber você aqui hoje. Eu espero que você esteja muito bem. Hoje nós estamos aqui para ler juntinhos o Salmo 114. Não sei se você está sabendo, a gente está com uma playlist aqui no nosso canal. Nós vamos ler todos os salmos juntinhos. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita, se inscreve agora. Já clica também no sino, porque quando você clica no sino, você recebe a notificação de todos os vídeos que saem aqui nesse canal. Vão sair ainda, tá bom? Combinado? Família, antes de a gente começar a nossa leitura do dia, vamos dar uma conversadinha? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que tá a tua fé? Tua fé tá firme, tá forte? Sua fé é genuína? Ai, eu tenho certeza que você respondeu essa pergunta dizendo, claro que é sim. Óbvio que a minha fé é genuína, óbvio, é mesmo. Mas e quando acontece algo na sua vida? Quando a sua fé é testada? Quando a sua fé é provada, quando algum diagnóstico contrário, por exemplo, aparece na sua vida, uma palavra contrária aparece na sua vida, algum vento forte, alguma chuva, alguma tempestade, começa a entrar água dentro do barco, como é que você fica? Como é que você sente? Como você se sente? Talvez você fique que nem os discípulos de Jesus. Eles estavam com Jesus no barco e ainda assim eles ficaram desesperados com medo de morrer. Então a gente precisa hoje entender que a nossa fé, ela precisa ser aprofundada. A nossa fé, ela inclusive, ela vai ser testada em alguns momentos da nossa caminhada para que a gente veja se a nossa fé é realmente genuína. Para que a gente veja como é que está a nossa fé, se a gente é realmente dependente do nosso Deus, do nosso Senhor, se a gente realmente confia de todo o nosso coração no nosso Senhor, se a gente realmente confia que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que não perde o controle de absolutamente nada. Ou será que em algum momento a gente duvida? Ai, se a gente duvida num dia difícil. Quão limitada vai ser a nossa força, diz a palavra. Hoje a gente está aqui então para entender que não basta a gente ouvir, a gente precisa praticar. Você sabe que Maria, ela ouviu de Jesus assim, né? A Maria escolheu a boa parte. A Maria escolheu ficar aqui aos meus pés. A Maria, ela escolheu ficar aqui me ouvindo. A Maria escolheu a boa parte. Isso nunca vai ser tirado dela. Enquanto a irmã de Maria, Marta, estava para lá e para cá, estava agitada, estava preocupada com muitas coisas, Jesus disse, Marta, você está muito agitada, está preocupada com muita coisa. Só uma coisa necessária, vem me ouvir. Mas, porém, todavia, entretanto, quando algo aconteceu na vida daquelas irmãs, Marta e Maria, Marta permaneceu crendo em quem Jesus é e no que ele pode fazer. Enquanto Maria, que tinha escolhido a boa parte, apenas chorou, apenas se lamentou. Vou te relembrar essa história, não sei se você já ouviu, mas o que aconteceu? O irmão de Marta e Maria, Lázaro, ele literalmente morreu. Ele chegou a morrer. E Jesus, que sabia que ele estava doente, que sabia inclusive que Lázaro já tinha morrido, ele demorou alguns dias a mais do que Marta e Maria desejavam e esperavam. Não foi no tempo delas, foi no tempo dele, para o propósito dele. Amém? E quando Jesus chegou lá, Marta disse assim, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Certo? Certo. Essa visão dela, completamente correta. Se Jesus estivesse ali, Lázaro não teria morrido, a não ser que fosse ainda para o propósito do Senhor e que ele realmente não tinha que estar ali, ou que realmente ele poderia estar até ali, mas Lázaro tinha que morrer e, enfim. Enfim. Marta disse isso, mas disse assim também. Jesus, mas eu sei que ainda agora, eu sei quem o Senhor é. Ainda agora, mesmo que o meu irmão esteja morto, ainda agora eu sei quem o Senhor é. E eu sei que tudo que o Senhor pedir para o Pai, eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai conceder. Essa foi o posicionamento de Marta. Enquanto Maria, que naquela cena estava sendo elogiada por Jesus, por ter escolhido a boa parte, ter escolhido ficar ouvindo Jesus, aos pés de Jesus, Maria apenas chorou. Maria apenas chorou e disse como Marta também. Ah, se o Senhor estivesse aqui, chorando. Imagina, Maria chorando. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ela não falou nada além disso. Ou seja,
Isso é um alerta pra gente. Jesus, inclusive, chorou nessa cena. E uma das visões que a gente pode ter, uma das interpretações que a gente pode ter, é porque o Senhor, ele se agrada de fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Jesus chorou. Porque quantas vezes Jesus falou assim, homens de pequena fé, até quando vocês vão ter essa fé tão pequena? Até quando vocês duvidar? Vocês não estão entendendo nada, vocês não estão entendendo o que eu sou, vocês não estão entendendo o que eu posso, vocês não estão entendendo que tudo se submete a mim, que tudo se curva a mim, vocês não estão entendendo que tudo me obedece. Tudo me obedece. Quando Jesus estava lá, no meio da tempestade, e os discípulos estavam desesperados, Jesus simplesmente estava dormindo, os discípulos acordaram Jesus e falaram, Jesus, você não se importa que a gente morra? Jesus disse, até quando, homens de pequena fé? Até quando? Até quando? Então ele se levantou e disse, mar, vento, aquiete-se. E tudo se fez em completa bonança. Tudo se fez em completa bonança. Os discípulos ficaram assim, maravilhados, extasiados com o poder do Senhor. Eles ficaram maravilhados. Eu declaro em nome de Jesus que é assim que você vai ficar. Ainda nessa semana o Senhor vai te surpreender, Ele vai mostrar, Ele vai revelar o poder que Ele é, a autoridade que Ele é, o Rei que Ele é, maior do que tudo, maior do que o mundo, maior do que a morte, maior do que qualquer coisa. Tudo se submete ao Senhor, tudo se curva ao Senhor. Tudo é do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo vem do Senhor, é para a glória dele, tudo é dele, tudo por ele, tudo é para ele, amém? Os discípulos falaram, quem é esse que até o mar e o vento lhe obedecem? Quem é esse? Quem é esse que nos perdoou? Quem é esse que nos libertou? Quem é esse que o Senhor enviou para ser o nosso Salvador, para ser o nosso resgatador, para ser o nosso Senhor, o nosso dono, o nosso guia, o nosso maravilhoso conselheiro? Quem é esse que nos chama de amigo, quer te chamar de amigo, que quer te revelar todas as coisas, que quer guiar você, que quer que você viva o propósito para o qual a sua vida foi gerada nele? Ele quer te libertar do domínio das trevas. Ele quer te libertar do medo. Ele quer te libertar dos moldes e padrões desse mundo. Ele quer te libertar da sua própria força, do seu orgulho, do seu controle, da sua ilusão, dessas mentiras. Tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é por ele, amém? Hoje o Senhor quer fortalecer a nossa fé. Ele quer, através do Salmo 114, nos fazer entender que Ele é a rocha. Ele é a rocha. Ele é a nossa fonte. Ele faz a rocha se transformar em açude, fonte, rochedo se transformar em fonte. Nossa vida está firmada no Senhor. Nós somos dependentes dele. Nós somos dele e ele é nosso. Em todo tempo ele está presente, em todo tempo tudo é importante, tudo da nossa vida é importante para ele. Ele vê todas as coisas, nada sai do controle dele, tudo é do propósito dele, tudo é para o propósito dele, tudo é crescimento. Isso a gente tem que entender com muita clareza. O Senhor repreendeu o vento e o mar porque aquele mar agitado, aquele vento, aquela tempestade não estava vindo do Senhor. Então o Senhor se levantou e repreendeu o vento, o mar e tudo se aquietou. Então, aquilo que não vem do Senhor, ele repreende, ele faz submeter a ele. Mas as coisas que ele nos permite passar na nossa vida, que parece, né, vento forte, tempestade, parece vento contrário, parece que está contra a gente, parece que é só dor, só sofrimento. O Senhor permite para que a gente possa ser esticado, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser purificado. O Senhor permitiu que José vivesse todo um processo. Para quê? Para que ele crescesse, para que ele amadurecesse, para que ele também fosse purificado. Para que quando ele chegasse naquele tempo que o Senhor prometeu para ele, ele tivesse um coração nobre, que não guardava raiva, rancor, que não guardava acusação, mas que dava honra e glória para o Senhor. Que sabia que o Senhor estava no controle de tudo, que foi o Senhor que fez, que permitiu, que foi o Senhor.
Sempre foi a mão do Senhor, sempre foi, é a mão do Senhor na sua vida. Você crê nisso? Digita aqui, eu creio que é a mão do Senhor na minha vida. Eu creio que Ele não perdeu nenhuma batalha, eu creio que Ele não perdeu o controle da minha vida. Eu creio, você crê nessa palavra? Digita aqui, eu creio, eu confio em Ti, Senhor, eu confio naquilo que o Senhor está fazendo na minha vida. O Salmo 114, ele vai nos mostrar que existem degraus para a gente subir junto com Jesus. Em primeiro lugar, Ele vai nos libertar do domínio das trevas. Em primeiro lugar, Ele vai nos transportar para o reino dele, Ele vai nos libertar do império das trevas. Sabe, o domínio das trevas neste mundo faz a gente ficar cego. A gente está separado do Senhor, a gente está morto nas nossas transgressões e pecados. E a gente não sabe onde a gente tropeça. A gente está no escuro. O domínio das trevas nos escraviza. Nós somos dominados, a princípio, pelo domínio das trevas. Nós temos medo. Nós somos guiados pelos nossos próprios pensamentos e desejos maus e a gente nem percebe. A gente não consegue discernir, a gente não consegue perceber o que é luz e o que é trevas. A gente está misturado. A gente não consegue enxergar, mas o Senhor é misericordioso, Ele envia Jesus, Jesus é a própria luz, e Jesus nos liberta, Jesus abre os nossos olhos, Jesus, o Espírito Santo do Senhor nos convence do pecado, da justiça, do juízo, Ele nos separa do mal, Ele nos liberta do mal, Ele diz, olha, eu amo tanto o mundo, eu amei tanto o mundo, que eu envio o meu Filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E então Jesus, Ele se revela para nós, Ele se apresenta para nós, nós começamos a falar a mesma língua que Ele, nós começamos a ouvir Ele e conhecer a verdade, e a verdade nos liberta de toda mentira, de todo mal. Nós começamos a falar a mesma língua do Senhor, nós começamos a descobrir que nós somos amados, que nós somos escolhidos antes da fundação do mundo para sermos filhos. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser filho de Deus, para ser santo e irrepreensível na presença do Senhor. Jesus rasgou o véu para a gente ter acesso a Deus em todo tempo. Nós podemos ter acesso ao nosso Pai do céu, nós podemos ter relacionamento. Aliás, não só podemos, como nascemos para viver isso. Esse é o propósito para o qual a nossa vida foi gerada. Relacionamento, intimidade, amizade. Você viu que eu ia juntar o intimidade com amizade, né? Intimidade. Aleluia! O Senhor nos fez para isso. O Senhor nos fez para viver com Ele, para a glória dEle. O Senhor nos fez para que a gente recebesse Ele no nosso coração, para que a gente morresse para a gente. Jesus falou, olha, você precisa morrer para quem você sempre foi. Se você quiser receber a minha vida, você precisa não reter a sua própria vida. Mas se você quiser reter a sua vida, você não vai ter a minha vida. Se você amar mais a si mesmo, seus próprios pensamentos, seus próprios interesses, seu próprio entendimento, ou amar mais seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho, se você amar mais do que a mim, você não é digno de mim. Jesus fala, morre, deixa o velho para trás e nasce de novo. Jesus nos chama para nascer de novo. E o convite de Jesus é, não vive mais de você, mas eu vivo em você. O convite de Jesus é, a gente pode dizer assim, ó, não, mas eu vivo, mas Cristo vive em mim. Agora eu tenho a mente de Cristo, agora eu sou guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque eu sou casa de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Então, a gente vai para esse tempo onde nós somos guiados por Deus, instruídos pelo Senhor. Podemos obedecer o Senhor, somos livres para obedecer o Espírito Santo de Deus. Não somos mais dominados e governados pelas trevas. Nós submetemos todo o mal debaixo dos nossos pés e caminhamos acima das águas, acima de todo o mal. Somos livres, não precisamos ter medo. Nós podemos descansar, nós podemos confiar, nós podemos nos alegrar, porque sabemos que temos um dono, porque sabemos que temos um pai, porque sabemos que não estamos sozinhos, porque sabemos que Jesus está no barco, porque sabemos que tudo se submete ao Senhor, tudo se curva ao Senhor, tudo obedece ao Senhor, amém? Amém. Dito isso,
Nós vamos começar agora a leitura do Salmo 114. Você está preparado para viver a melhor estação da sua vida? Jesus, ele tem um tempo para todas as coisas. E para cada tempo existe um propósito. Existe um tempo onde a gente nasce como um bebezinho na fé. Mas existe um tempo onde a gente é alimentado por Jesus e esse bebezinho ele vai crescendo. E a gente vai conhecendo mais do Senhor. E a gente vai se tornando cada vez mais quem nós nascemos para ser, que é semelhantes a Ele. O coração dele, a agenda dele, os interesses dele, a história dele. A gente vai viver, você vai viver em nome de Jesus, a agenda do Senhor, a história do Senhor, porque todos os nossos dias foram escritos no livro da vida. Antes de qualquer um deles, antes de qualquer um desses dias existir, o Senhor já escreveu a nossa história. Mas a gente precisa querer viver essa história, desejar viver essa história, porque nós somos livres, amém? Hoje nós somos livres para escolher essa história, para viver essa história. Pensa nisso comigo. Esse tempo que a gente vive aqui nessa terra é muito pequenininho, família. É muito pequenininho. A gente está aqui para um propósito, para trazer o reino, para apontar para o rei, para buscar o rei do reino e a sua justiça em primeiro lugar, para ser justiça de Deus, para ser resposta de oração, amém? Amém? Para ser luz, para ser sal, para ser como um lírio entre os espinhos. Pensa comigo, o sal, ele não é o principal, na verdade. O sal, né, quando a gente está comendo ali uma carne com sal, a gente fala, gente, que carne gostosa, porque o sal evidencia o sabor da carne. Mas sem o sal, fica sem graça. Não é verdade? Mas a gente não come sal e fala, eu quero sal, tô com vontade de comer sal. Não, não é assim. Mas nós somos chamados para ser sal, para fazer a diferença, para trazer esse tempero. Nós somos chamados para ser luz nessa terra, para fazer a diferença onde a gente estiver. Ninguém vai olhar e vai falar, gente, que luz! Não é sobre isso. Não é sobre isso, mas uma casa sem luz faz falta. Faz falta ter luz na casa, não é verdade? Há um tempo para todas as coisas e há um propósito para cada tempo. E eu declaro em nome de Jesus que chegou o tempo de crescer. Chegou o tempo de amadurecer. Chegou o tempo de sair da multidão e se tornar um discípulo de Cristo. Um aprendiz, um aluno. Alguém que não só escuta, mas que vive a palavra. Que se posiciona como alguém que pratica. Não engana a si mesmo, não. Gente, Jesus chorou porque Maria era aquela que ouvia, que amava ouvir, mas na hora da provação, Maria, ela não teve uma fé que sustentou aquele posicionamento de Jesus. Eu sei quem você é. Eu sei que você pode todas as coisas. Em nome de Jesus, a nossa fé vai ser fortalecida. A gente vai se levantar e vai dizer, Jesus, eu sei quem você é. Jesus, eu confio em ti. Eu sei que tudo o Senhor pode. Eu sei que tudo obedece à tua palavra e o teu comando. Amém? Vamos ler agora juntinhos aqui então o Salmo 114, que fala assim, ó. Quando Israel saiu do Egito, ou seja, quando Israel saiu da escravidão, do domínio das trevas, e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, ou seja, que falava uma língua diferente da linguagem do céu, da linguagem de Deus. Judá se tornou um santuário de Deus, ou seja, casa de Deus. E Israel, o seu domínio, dominado pelo Senhor, governados pelo Senhor. O mar, quando tudo isso aconteceu, quando todo esse caminho foi feito, o mar olhou e fugiu. O Jordão retrocedeu. Os montes saltaram como carneiros. As colinas saltaram como cordeiros. Por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltam como carneiros a montes? Por quê? E vocês, colinas, por que saltam como cordeiros? Por quê? Estremeça na presença do Senhor. Estremeça na presença do soberano, ó
terra, na presença do Deus de Jacó, que nos transforma, que nos leva para o propósito original. Ele faz da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Eu declaro em nome de Jesus que a sua vida vai ser construída em Jesus. Pode vir vento, pode vir tempestade, pode soprar contra a sua casa, mas você está firmado em Jesus e você não vai cair. Eu declaro em nome de Jesus que não importa o que aconteça, não importa, a sua fé vai permanecer firme. A fé é a certeza daquilo que a gente espera. Nós esperamos, nós temos certeza de que somos amados, que somos filhos, que somos cuidados e que a nossa vida é do Senhor. E que Ele é nosso, Ele vive em nós. Amém? Você crê nessa palavra? Digita aqui amém, deixa seu like e também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Deixa Deus te usar, tá bom? Compartilha com todas as pessoas que o Senhor vai colocar agora no seu coração. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo. Tchau, tchau.